Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele o faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via segundo o costume o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me sair de mim mesma e encontrei-o. Assim que eu vi, ele me disse: Filha, eu estava esperando por você para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Me dê um alívio. Imediatamente eu tomei em meus braços para satisfazê-lo e vi que tinha uma chaga profunda no ombro, que dava compaixão e horror olhá-la. Então, por poucos minutos, repousou. Depois desse breve repouso, vi e a chaga havia quase curado. Que incrível, né? E entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em tua indignação e por isso já não vens como antes. Não derramas mais em mim tuas amarguras. E não me dás mais meu bem. Qual é o sofrer? E negando-me isto, venha negar-me a ti mesmo. A dar-me paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas-me. Continuas a amar-me? E ele, sim, amo-te. E eu, como posso ter certeza disso quando se sabe que uma pessoa é realmente amada? Tudo o que quer recebe? Eu te digo, não castigues as nações. E tu as castigas, te digo, derrama em mim tuas amarguras e não as derramas. Mas parece que desta vez avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? É o que a gente, né, tá meditando hoje, né? Realmente, isso é um atrevimento, né? Realmente é uma coisa, assim, errada, né? A posição dela, da forma com que ela age. Como Jesus falou, é ele mesmo, é a dor dele mesmo, da divina vontade, rejeitada pelo homem. Então, o que ela tá sentindo é ele nela, né? Permitindo esses pensamentos e dando coragem para ela falar. E essa é a reparação que ele pede dela. Porém, a gente vê com a luz que Jesus nos dá e tem trabalhado tanto na nossa vida, nos ensinando a rejeitar o que é humano, né, e viver o divino. Então, a gente sabe que esse tipo de posicionamento não está certo, né, que essa desconfiança, ele fala muito no livro do céu, quanto isso magoa ele, né, e assim, ele tá lá, ele vai lá machucado, né, pede para repousar nela, está ali com ela vê que ele tá, aquela companhia que ela tá fazendo com ele cura ele, né, consola, repara ele profundamente, e mesmo assim ela fica duvidando do amor dele. Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa, né, esse atrevimento, né, e essa posição dela diante de Jesus é realmente muito estranha, a gente rejeita, né, porque é a reparação que ele quer de nós, né, rejeitar o que é humano mesmo e ficar com o que é divino. Então, a gente não considera essas coisas que a Luísa fala, eu vou falar assim também com Jesus. Eu vou falar também que ele não me ama como antes, né? Porque ele permitiu eu passar por alguma contrariedade. Então, eu vou falar a mesma coisa com ele, que não que eu tiver um problema aqui, eu falo, só não me ama, Jesus, porque o senhor não me ajuda. Eu tô com dificuldade aqui, meu marido falou que nós estamos com problema financeiro. Nossa, Jesus, o senhor não me ama como antes. Ai, a minha filha tá difícil, não quer, sei lá, alimentar. Ai, o senhor não me ama, jamais. Porque a gente sabe que tudo que acontece é a vontade de Deus, tem reparação em cima disso também das contrariedades, humilhação, né? Então a gente fica com tudo que Jesus gosta, né? A gente fica do lado dele, ouvindo o que ele quer, que a alma entenda que é a verdade, né? Vendo com a luz da verdade, então a gente rejeita as trevas do pensamento humano, e é o que Jesus quer, o sentimento mais lógico. Nossa, isso seria e a gente não fica apegada a santo, né? Apegada assim, aquela coisa apaixonada, né? Idolatrando o santo e pensando, é intocável essa pessoa, eu vou atrapalhar a beatificação dessa pessoa se eu falar tal coisa. Nossa, eu não posso falar isso de uma santa como a Luísa, eu não posso questionar algumas atitudes dela, né? E nada a ver. A gente poderia ser qualquer. Até outros santos que a gente vê assim da igreja, a gente vê atitudes assim, a gente vai falar também, porque a gente vai ficar do lado de Jesus, né? Daquilo que é correto, daquilo que. Não do lado do que o ser humano interpreta e entende dentro da sua cabeça.
mas com a intenção daquilo que Deus deseja, daquilo que é a verdade na luz, do que Deus realmente está fazendo. E o que Deus está realmente fazendo? Afasta dela para castigar. E por que que ele faz isso? Ele é malvado? Não. Ele faz isso para salvar o próprio homem, porque ele fala que seus castigos seriam um grande problema, que seria até pior para o ser humano, seria contra eles. Então, como que a gente vai ouvir uma verdade dessa e ficar com graça com Jesus falando, o senhor não devia castigar? O senhor é muito cruel. Nossa, por que que o senhor insiste com castigo? Parece que gosta disso. Ao contrário, a gente vai ver os desabafos dele, vai ver o quanto ele sofre, ele chega machucado, ele chega querendo repousar, ele chega cansado, como alguém que fez um trabalho muito difícil, né? Então, assim, a gente vai ficar do lado de Jesus, não do lado do humano, que é realmente a posição correta, né? A gente entende o que Jesus está fazendo nela, porque dá luz para nós entendemos, né? Não deixa a gente, assim, na dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele nos posiciona diante de que a gente também tem que entender que é totalmente correto, coerente, é ele mesmo e nós, ao levar a gente a ter essa compreensão de que esse tipo de conversa, esse tipo de atitude não se deve ter com Jesus. É totalmente lógico, correto, né? É a reparação que ele deseja, né? Minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta, tá vendo? Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam e que eu amo com um amor especial? Então seria 1000 vezes, trilhões de vezes pior. Pode ter certeza que por mais que a gente veja coisas assim graves, poderia ser muito pior. Poderia sobrar pedra sobre pedra, né? E se isso não acontece, se é por causa do, ele fala, né? De quem vive na divina vontade. Então, a gente tem que, nossa, ficar muito grato com ele e não achar que ele está fazendo algum tipo de injustiça, não ver defeito na ação de Deus. Então, a gente fica do lado dele, porque o ser humano vê defeito nas coisas que Deus faz, porque o ser humano é totalmente irracional, né? Então, não cabe na cabeça dele certas coisas. Aí a gente não pode ficar nessa lógica humana. Por isso que a gente não fica aqui muito assim, absorvendo a luz. A gente precisa entender, para separar, para dar exemplo do que não se deve fazer, não tem problema nenhum. É o que Deus quer de nós mesmos quando a gente usa ela como exemplo do que não se deve pensar. Qualquer um de nós aqui que fala uma besteira, né? Quem nós temos que ficar do lado de Jesus, não do lado, essa aqui é minha amiga, a Ruth é boazinha, não vou falar nada com ela, a Michele, ela falou umas besteiras ali, mas, né, eu vou ficar do lado dela, Jesus me incomodou. Não, né, a gente vai mostrar, olha, a Michele, nesse caso aqui, no que ela disse que não tá certo. Tô dando exemplo, tá? Não tá certo, né? O que Jesus quer é isso, isso, isso. Então, essa é a atitude que Deus quer de nós mesmo. Essa é a posição que nós devemos tomar. E isso é amor, isso só vai trazer mais alegria para a própria pessoa, que vai falar, obrigada por trazer essa luz. Como eu estava vendo errado, meu Deus do céu, né? Ela vai agradecer até falar que chega, né? Então, é essa atitude mesmo que Deus move a gente a fazer, né? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir onde acontecia um destroço de carne humana, e eu querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo, e com suma amargura minha, me encontrei em mim mesmo. Esse sofrimento é o que Deus quer dela, né? Ela ficar assim, se sentindo às vezes de mãos amarradas, porque a divina vontade se sente assim também. Porque a divina vontade fica na mesma realidade também. O homem está sendo castigado pelas escolhas dele, por rejeitar Deus, né? Por rejeitar a divina vontade, né? Entendeu? É, por estar vivendo fora do plano original que Deus pensou, né? Então é triste, é uma tragédia, né? Mas Deus, ele tira um bem de tudo, né? Então ele sempre está olhando para a vontade divina dele, para os objetivos dele, né? Então ele está satisfeito com a Luísa assim, vivendo assim, tá? Ele está satisfeito, é isso que ele quer dela mesma, tá? E quando ela tenta seguir, ele não consegue, e se sente mal amarrada, e fica amargurada. É os sentimentos que ele mesmo provoca nela, né? Entendeu? Então vamos lá. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Não. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas. Então, se vê uma nação sofrer muito, é porque está pecando. É porque essa nação tem muito pecado, entendeu? Muita ideologia. Aí você pode pensar nas ideologias hoje, né? Que as nações abraçam, né? Cada vez mais se esvazia da fé, né? Muitos, né? Vivem no comunismo, socialismo, satanismo, tanta coisa.
e vão deixando de lado a fé, né? Você vê muitas nações assim que se você for nesses países, você já não vê tanta referência cristã mais, né? Você vê assim que poucas igrejas, um povo assim muito frio para as coisas de Deus. Então isso diz muito do que acontece lá, o tipo de castigo que eles sofrem, diz muito do que eles estão vivendo, né? Fala muito da alma deles, né? Da realidade da alma. Se ele tem que castigar é porque é o jeito de curar aquele lugar também, por causa que é a forma de salvar aquele povo. Você vai ter que pensar assim, talvez essa é a única forma de Jesus tocar eles. Você pensa assim, mas por que que essa nação tal sofre muito, tá? Mas talvez a única forma, né, de Deus conseguir, assim, a forma que ele vê que é a melhor forma de salvá-los e permitir tais sofrimentos, né? É a melhor forma de trabalhar naquela nação, é permitir aquela humilhação, entendeu? Para que nunca mais eles voltem a ser o que era. Você vê a Alemanha humilhada, né? Mas a Alemanha queria se endeusar, né? Com Hitler, né? Então, assim, humilhar hoje a Alemanha tanto e mantê-la humilhada, ela sempre é uma lembrança, né, ruim, assim, do que foi o Hitler, né? E todo aquele movimento do nazismo. E ainda tem uns lugares lá que ninguém tira, né? Vira um patrimônio e tem que ficar, mesmo que seja um exemplo horrível, né? Não é um lugar bonito que as pessoas vão visitar e tirar foto como uma lembrança boa, como é, por exemplo, ir lá no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Ir num lugar bonito, assim, lá, né? E tirar foto é um lugar que as pessoas vão para mostrar. Aqui é o lugar do holocausto, aqui é o lugar do sofrimento, aqui é o lugar da maldade, né? O exemplo da maldade está bem lá, muito na memória, muito. Não vai sair, ninguém vai esquecer. E essa humilhação toda é a melhor coisa. Manter a Alemanha assim, talvez a melhor coisa para salvar o povo. É a melhor forma de que a nação não faça outra tentativa, né? De novo. Então, assim, é como se fosse assim, a forma de Deus segurar por meio da humilhação. É a melhor coisa que pode acontecer. Então, assim, ele sabe o que ele faz, né? Então, encontrando meu estado habitual, vi meu adorável Jesus todo aflito dentro do meu coração. E, ao mesmo tempo, vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam voo para mim, para vir a ferir o meu amado Senhor, nossa, até dentro de meu coração. Olha, mas Jesus os rejeitava de si e caíam sobre as mesmas nações. Olha, interessante, né? E caindo sobre elas formava sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos, que dava horror até aos corações mais duros. Então, a pessoa, aquilo que você vê em castigo, tá falando do estado das almas, né? De como que as ofensas dela representam. Então, é como se fosse assim, a dor de Jesus, né? As ofensas que ele recebe se convertendo numa chuva de granizo, se convertendo num terremoto, se convertendo nas catástrofes que a gente vê, né? Para mostrar, assim, o que é o que o ser humano faz, as ofensas que o ser humano faz, o estrago, para elas dizer assim, olha, você vê uma cidade, um lugar estragado, né? Tá mostrando como a realidade tá falando delas mesmas, aquele lugar. Tá mostrando algo interior das almas, entendeu? Mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos que dava horror até os corações mais duros. Então Jesus, afligindo, disse: Minha filha, até onde chega a cegueira dos homens, tá vendo? Pois enquanto tentam me ferir a mim, fere-se a eles mesmos com suas próprias mãos. Então, o próprio ser humano que fere a si mesmo, porque quando ele vai agir fora da vontade de Deus, ele próprio está traindo a justiça sobre si. Porque não vê pelo amor, né? Então vai pela dor. Então, é ele próprio que está pedindo isso, né? Por causa das atitudes erradas. É igual você fala pro seu filho assim: olha, eu vou te bater, eu já te falei. Depois não reclame, é você mesmo com as suas atitudes. Você tá querendo apanhar, né? Porque eu já te falei para não mexer nisso, você continua. Então, eu acho que você tá querendo apanhar. Então, é você mesmo que vai dançar com isso aí. Porque eu já disse para você para não mexer, e você tá querendo me desobedecer. Então, depois não reclama. É você mesmo que tá pedindo isso, é você que tá pedindo couro. Só tô te avisando, mas você tá pedindo, entendeu? É tipo assim. Então, Luiz oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento dos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então o sofrimento todo da Luísa é reparatório, né? Da espera, você pode pensar também na divina vontade esperando por muito tempo o ser humano, né? Então é forte, né? Então, cansada de esperar, esforcei-me por sair do meu habitual estado, pensando que já não era vontade de Deus. Ai, meu Deus. Enquanto eu me esforçava por sair,
Estando quase impaciente, meu benigno Jesus moveu-se dentro do meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio. Impaciente como estava, disse-lhe: Meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior que esta? De abandonar uma alma em poder do impiedoso tirano do amor, que a faz viver em agonia contínua? Ó, como você mudou, de amante para cruel. Então, coitado de Jesus, né? Ele não merece essas palavras, né? Ele não merece isso, porque não é isso, né? Então, enquanto eu dizia isso, diante de mim via muitos membros de gente mutilada. E por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza. Que pena, não teria sido menos cruel se eu tivesse satisfeito este meu corpo e tivesse reduzido a tantos pedaços. Por quantos pedaços fizeste esses membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos povos, pobres povos? O que eu acho interessante é essa coragem. Ela é ousada ao ponto de ser cruel com as coisas que ele fala com Jesus, mas ela também é ousada em pedir que... Imagina, você vê uma cena de um monte de carne mutilada e pedir para Jesus mutilar você no lugar de todo mundo e mandar tudo sobre você. Eu não tenho coragem de falar assim, porque, né, a gente se coloca na nossa verdade, né, no nosso pequenez, né. É muita coragem, é claro que não é ela, né, esse heroísmo todo é do próprio Jesus nela, né. Mas assim, você falar uma coisa dessa é muito forte, Senhor, não castiga eles mais, pode mutilar eu no lugar deles, de todos eles. É muito forte, né. Então ela é ousada ao ponto, ela é ousada ao extremo também, ousada no jeito que ela fala com Jesus, ela é ousada, mas a gente já meditou sobre isso, né. Não é legal essa atitude dela, do jeito que ela fala com Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que eu estou achando interessante também essa ousadia nesse sentido, né? De não ter medo de pedir, pode mandar o que o senhor quiser sobre mim, né? Pode tirar, pode. Claro que não vai fazer isso, né? Mas ele quer a intenção dela, né? A intenção dela de sofrer. Às vezes ele não vai querer que ela sofra nada do que ela está pedindo, mas a intenção dela de sofrer, né? É muito forte isso, né? Então, é a forma que ele usa ela, né? A gente não pede isso porque também a gente sabe que as pessoas precisam, é pro bem delas, né? Então, como que a gente se torna até injusto, né? Porque aí a gente vai pedir que tire das pessoas a chance delas aprender. Seria a mesma coisa eu falar assim, Senhor, olha a situação, sei lá, do meu irmão com a minha cunhada. E eu tô vendo que a minha cunhada tá doente, eu tô vendo que eles estão tendo muitos problemas. Eu sei que é só justiça por causa de algumas desordens que tá tendo no casamento deles. Mas pode mandar tudo na minha conta, né? Pode ser comigo e com meu marido no lugar do meu irmão e a esposa dele. Pode ser eu sofrer todas as dores físicas que ela tá sentindo, que ela tá sofrendo, os tratamentos que ela tem que fazer, eu vou fazer tudo no lugar dela. Não existe isso. A gente não é uma vítima e a gente tem uma consciência do que da divina vontade em relação a isso e do que é melhor, né? Então, assim, a gente não interfere nos planos de Deus, assim, como se a gente quisesse mover assim, olha, talvez se eu sofrer tudo, vai ser melhor do que as pessoas. Você não sabe, primeiro porque você não é todo poderosa, né? Deus sabe o quanto o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta. E eu não posso me garantir em nada. O que eu posso dizer é, se eu estou aqui, seja feita a sua vontade. Se eu quiser permitir alguma coisa, ele vai saber a dose e a medida, né? Mas, por exemplo, se eu vir e falo, não quero que a minha cunhada sofra nada, assim, eu vou rezar aqui para mim sofrer. Será que eu estou fazendo bem? Eu posso estar sendo injusta, eu posso estar indo contra a vontade de Deus, porque eu posso estar sendo injusta, porque aquele sofrimento vai ser o melhor para ela, porque eu não sei o que Deus quer para ela, os propósitos que Deus tem naquele sofrimento. Então, se da parte dela, às vezes, não tira um sacrifício de um lado, através desse sofrimento, ele consiga tirar os elementos para a salvação dela. Então, eu tenho que pensar não no temporal, no que é ali alívio temporal das pessoas. Eu tenho que pensar em como Deus pensa em relação às almas. Eu tenho que ir além, né? Então, eu não sei o que Deus está preparando para aquela alma. Como que eu vou pedir para que ela não passe por isso que eu passe, simplesmente por um alívio temporal, né? Aí, minha alma tá bacana, bonita, mas e a dela? Então, tipo assim, eu tô pensando em mim, né? Eu tô pensando eu levar. É como se eu quisesse pegar o presente dela, né? No lugar dela, porque aquilo, a cruz vai ser um bem, entendeu? Então, assim, será que eu estou sendo realmente justa dentro da divina vontade, do que Deus deseja? Então, eu não me atrevo a mexer, né? A brigar com a justiça, eu não me atrevo, eu fico à disposição de Deus sem expectativas, né? Se Ele quiser que eu sofra algo, Ele me manda um estado de ânimo, um sofrimento,
Se ele não quiser, né? Então, assim, se ele quiser, Ana Ruth, agora realmente eu quero te deixar sofrer um pouquinho nessa situação, né? Pelo que você está rezando e tal, eu quero te deixar. Aí não sou eu que pedi nada, não sou eu que mandei em Deus, na divina vontade, e disse para ela como ela tem que fazer as coisas, não. Né? Então, assim, a posição aqui da Luísa é tal de tal forma, a nossa não é, né? Então, assim, eu me coloco no meu lugar e no lugar dentro da verdade que Jesus está me colocando, né, hoje. E da luz que ele me dá, né, do posicionamento que ele me dá diante disso é não me opor à justiça de Deus nunca. Então, não posso falar assim, se eu pego o terremoto que está acontecendo agora lá no Afeganistão e faz tremer na minha casa, faz só a minha casa cair. Não vou pedir uma coisa dessa, né? Então, assim, né? Então, jamais, né? Não, nem vai ser verdadeiro isso, né? Então, assim, então a gente sofre, vê, né? Repara, né? Fala, Senhor, a gente, claro que ele provoca alguma oração em você, nossa, eu tenho misericórdia, tal, isso, aquilo, claro. Mas a gente não fala assim, o que o senhor está fazendo é horrível, nunca devia ter acontecido isso, né? A gente não vai, né, se posicionar dessa forma. Eu não tenho coragem de falar isso para ele, né? Não tenho coragem de falar isso. Eu posso sofrer com a notícia também, como qualquer pessoa normal vai ver a notícia, mas ao mesmo tempo, as verdades do livro do céu ficam pipocando na minha cabeça. Olha, é uma dor sem dor, entendeu? Não entra dentro de mim, porque dentro de mim fica assim. A gente se coloca no lugar das pessoas, né? Nesse sentido de se compadecer e tudo. Se chorar, se Deus te provocar uma lágrima com a notícia, tudo bem, é tudo reparação, chorar aquilo ali, porque ele também sofre. Então, é ele sofrendo em você com aquela notícia. Se ele fizer você chorar, mas se também te deixar indiferente, aceita, porque, eu sou horrível. Não, não pense em si mesmo. Não pense em si mesmo, porque a reparação tem que ser algo realístico, né? É aquilo que ele provocar em você, e você aceita. Se ele não provoca umas lágrimas, né? Mas se de repente você fala, é a justiça de Deus, né? Deve ter um para quê, Deus permite isso. Tá bom. É a reflexão que ele tá querendo de você, tá? Então, aqui ela colocava muito o sentimento dela, mas tá no volume 3, alma vítima, tem toda essa realidade aí mesmo, né? Até Jesus não pediu mais isso, né, dela, assim. Então, aí ela fica falando, não, teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito nesse meu corpo, e começa a falar um monte de coisa, né? Enquanto diz isso, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse. No entanto, é o princípio do jogo, ainda é nada em comparação do que virá. É, né? Tá vendo? Dito isso, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me em um mar de amargura. Então, assim, Jesus, ela ficava vendo Jesus muito humanamente fora dela, né? Ele, né, tem que aparecer, né? Mas se ele se escondeu, não é dela, é dentro dela, né? Então, assim, ela não tem esse entendimento ainda, né? De que tá dentro dela. E que se ele quer se esconder, aceita, deixa, respeita ele, né? Respeita Jesus, né? Respeita o tempo dele. Não é assim, ele que eu mando nele e ele vem e tem que ir embora quando eu falar que ele tem que ir. Não existe isso, né? Então, é complicado. Pensando aqui mais um pouco sobre o trecho. Então Jesus, ele recebeu, né, a justiça sobre ele, né? Ele recebeu a justiça, mas ele não recebeu o pecado, né? Ele recebeu as chagas, né? A justiça caiu tudo sobre ele e ele perdoou o homem, né? Então a justiça caiu tudo, ele perdoou. Então quando o homem ele assume a vida de pecado, ele não está tomando sobre ele o perdão, sobre a reparação daquela vida de pecado. Porque o que a gente tem que fazer? A gente assumir, né? Assumir a reparação dos pecados, né? Então Jesus ele recebeu tudo. Então quando a gente passa ali pela cruz, vai estar resignado, a gente está tomando daquela vida, né? Que Jesus divinizou ali. Então a gente está reparando, né? A gente está divinizando também ali, assumindo a parte que Jesus divinizou também o pecado, né? A gente recebe o divino em nós. Agora, quando eu rejeito essa vida, né? Eu rejeito reparar a vida errante e aí eu prefiro ficar com a vida de pecado, né? Então, o que que acontece? O pecado não entra em Deus, né? Então, isso assim, então eu vou estar rejeitando aquela reparação
do pecado, né? Eu vou estar rejeitando a vida que Jesus projetou ali para mim, que projetou para a alma, que reparou, né? Porque daí Jesus ele trouxe o quê? Sacramento, trouxe perdão, confissão. Ele trouxe tanta coisa para que a gente, né, não caia na vida de pecado, trouxe a vida dele, trouxe. Então eu vou estar rejeitando, né, tudo que Jesus fez, a vida que Jesus fez, né? E esse rejeitar, né, Jesus já sofreu, né, os sofrimentos ali. Eu tô rejeitando, mas o mal que eu tô fazendo é para mim mesmo, né? Porque Jesus ele vai continuar sendo Deus e o pecado não vai entrar nele, né? Eu tô pensando aqui porque eu penso assim, Jesus, ele aparece chagado, né? Então ele recebe o que? As ofensas. Mas aí ele tá falando aqui que o mal não cai sobre ele, né? Então ele recebeu assim as consequências de pecado, a justiça, né? Eu fiquei pensando nisso. Então ele recebeu o que? A justiça sobre a humanidade dele. Então a justiça divina caiu tudo sobre ele, né? Mas não entrou pecado em Jesus. Então, quando a gente rejeita, né, essa reparação, né, então, quando eu assumo reparar, né, os pecados, né, eu reparar ali, eu vou estar me divinizando, tá dando glória para Deus. Agora, quando eu rejeito, o mal recai sobre mim, né, a justiça ali, ela recai sobre a gente, né. Então, é isso que eu estava pensando, porque o trecho ali eu fiquei um pouquinho confusa. E aí eu estava pensando melhor sobre ele, né? Sobre como que é, porque Jesus ele rejeitou e caiu sobre o homem, mas ao mesmo tempo eu sei que Jesus ele fica chagado no corpo, né? E as chagas de Jesus é por conta dos pecados, né? Mas então o que que acontece? Jesus caiu sobre o corpo dele a justiça. Ele recebeu nele toda a justiça, mas ele não recebeu o pecado, né? Ele não se tornou pecador, né? Então quando o homem rejeita, né? Rejeita tá rejeitando ali até a própria cruz mesmo de pecado, porque o que acontece? A gente aceita, né? Tá resignado, a gente passa a receber o quê? O divino, né? A gente passa a receber a vida que Jesus deixou pra gente. A gente passa a ser ali, né? Purificado, divinizado. Então isso vai dando glória, né? Vai, como diz assim, tá aceitando, né? E dando glória pelo sofrimento que Jesus passou. Então, para Jesus, valeu a pena sofrer, né? Valeu a pena, porque ele está restaurando aquela alma, né? Agora, quando eu rejeito essa restauração da alma, né? Vamos dizer assim, o mal vai ficar comigo, né? O mal vai ficar sobre nós mesmos, né? Não vai entrar esse mal em Deus, né? O mal não entra em Deus, né? Então, é mais ou menos isso que eu estava pensando disso, desse trecho. Imediatamente o tomei em meus braços para satisfazê-lo, e vi que tinha uma chaga profunda no ombro, que dava compaixão e horror olhá-la. Então, por poucos minutos repousou. Depois desse breve repouso, vi e a chaga havia quase curado. E entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado, pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em tua indignação. E por isso já não vens como antes, e não derramas mais em mim tuas amarguras, e não me dás mais meu bem, qual é o sofrer. E negando-me isto, venha negar-me a ti mesmo. Ah, dá a paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, ama-me, não continua a amar-me? E ele, sim, sim, amo-te. Como posso ter certeza disso quando se sabe que uma pessoa é realmente amada? Tudo o que quer recebe. Eu te digo, não castiga as nações, e tu as castigas? Te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derramas, mas parece que desta vez avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? E ele, minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta. Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar, se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam, e que eu amo com um amor especial? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir aonde aconteciam os destroços de carne humana.
e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo. E com suma amargura minha, me encontrei em mim mesma. Então aí é muito estranho, né, o jeito que ela fala pra ele, né? Que, tipo assim, né? Que se ele amasse ela, ele fazia a vontade dela, né? Então ela falou, como posso ter certeza disso quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe? Nossa, meu Deus. Mas é o que vai falando, né? Que Jesus explicou. O que ela sente, tudo que ela sente, todos esses pensamentos dela, tudo que ela sente, é o que é uma reparação, porque é o que a divina vontade sofre. É o sofrimento que ela entendia assim, que o sofrimento que ela passa é o sofrimento que a divina vontade passa com as criaturas. Então, por isso que ela fica assim tão dilacerada e fala tanta, como é que ela fala? Disparates, né? Os disparates que ela fala. Que ele tinha que fazer a vontade dela, mas o que ele mais quer é que a gente faça a vontade dele, né? Viver com a vontade dele. E aí ela fala, se você me amasse, ia fazer minha vontade. Então ela tá bem amargurada, né? E tipo assim, o que ela sofre é o que a divina vontade sofre com as criaturas. Ela tá recebendo nela a justiça. A justiça. Aí no volume 3, 98. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi-me eu adorava Jesus todo aflito dentro de meu coração. E ao mesmo tempo vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam voo para mim, para vir aferir a meu amado Senhor, até dentro de meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si, e caíam sobre as mesmas nações. E caindo sobre elas, formavam sua própria ruína, moldando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos, que dava horror até os corações mais duros. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse, minha filha, até onde chega a cegueira dos homens? Pois enquanto tentam me ferir a mim, ferem-se eles mesmos com suas próprias mãos. Claro, a gente pensar no pecado, né? O pecado tem uma consequência, que é sobre a própria humanidade, sobre o próprio homem. Por exemplo, se o país está em guerra, a consequência vem na própria humanidade, na própria carne das pessoas. Elas mesmas sofrem o que elas escolheram, que tudo que Deus fala pra gente não fazer, tudo que Deus fala, tudo que é a vontade de Deus é um bem, é vida, gera vida, e tudo que está fora gera morte. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, nos mandamentos, é uma coisa assim que como é que fala? É só o bem, é só o bem. E fazer, e não viver, né, de acordo com o que Deus fala, é morte, é o mal, para nós mesmos. Por exemplo, ele fala, né, não matar. Se a gente fizer isso, eu tô matando, é uma falta de amor, assim, uma coisa tão, que cai sobre o próprio homem. Tudo que Deus fala pra gente fazer é porque Ele quer o nosso bem, é o que é bem, é o que é bom. Então, o pecado cai sobre a gente mesmo. Quando a gente, por exemplo, quando tem, né, o mandamento não, quando Deus fala, nos instrui, sobre, por exemplo, não ter os vícios, né, viver sem os vícios, por exemplo, da gula. Se você não se controla, por exemplo, vai cair uma consequência muito grande sobre você mesmo. Então, é uma cegueira o pecado é uma cegueira muito grande. É uma cegueira assim, sem tamanho. Tudo que a gente faz que é desordenado causa um mal pra gente mesmo. Um mal em tudo. Um mal físico, espiritual, moral, tudo. Cai sobre a própria pessoa que está fazendo e sobre a humanidade, sobre as pessoas ao redor, sobre todo mundo sofre. Todo mundo sofre quando a pessoa está desordenada. Todos sofrem, toda a humanidade sofre. Recai sobre todos. Luísa oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento aos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando a meu adorável Jesus, ele não se dignava vir.
Então, cansada de esperá-lo, esforcei-me por sair do meu habitual estado, pensando que já não era de vontade de Deus. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, meu benigno Jesus moveu-se dentro de meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio. Impaciente como estava, disse-lhe: Meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior que esta, de abandonar a uma alma em poder do impiedoso tirano do amor, que a faz viver em agonia contínua? Então, assim, ela sofre o que a divina vontade está sofrendo, recebendo das criaturas. Sofrendo o amor que Deus sente, né, que não é correspondido. Ela está sofrendo isso. Está sofrendo essa privação, né, essa dor por amar. Deus sofre, a divina vontade sofre, Jesus sofre com o homem, isso que ela está sofrendo. E ela fala esses disparates, né? E ele está recebendo a reparação, a justiça está caindo sobre ela. Oh, como você mudou de amante para cruel. Enquanto dizia isto diante de mim, via muitos membros de gente mutilada, e por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza. Que pena! Não teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito meu corpo, neste meu corpo, e o tivesses reduzido a tantos pedaços, por quantos pedaços fizeste esses membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos pobres povos? E aí ele recebe a reparação, né? Porque ela ama demais, ela ama e quer sofrer no lugar de todo mundo, quer sofrer para as pessoas não sofrer, mas assim, é a justiça, né? O homem, como é o pecado, tem que cair sobre quem está fazendo, né? Tem que ter um castigo, tem que ter uma consequência na terra. Tem que ter uma consequência. Se a pessoa pega, e ela quer receber todos os golpes sobre ela, e as pessoas não sofrer, continuar pecando, e não sofrer nenhuma consequência, como que eles vão mudar? Como que o homem vai se converter? Vai cair em si e sair desse caminho de perdição. Enquanto dizia isso, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse: No entanto, é o princípio do jogo. Ainda é nada em comparação do que virá. Dito isso, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me em um mar de amarguras. Então ele escondia, né, para castigar, para ela não ficar, como é que fala, ela se colocava diante da justiça, né, para receber sobre ela como vítima. E aí ele escondia para poder castigar, para não derramar nela as amarguras dele, mas derramar na humanidade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Estudo 50, volume 3, capítulo 97 a 99. Capítulo 97, 17 de julho de 1900. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele o faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via, segundo o costume, o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me a sair de mim mesma e encontrei-o. Né? Ele se mostra saindo dela toda vez. Né? Ou seja, ele não a deixa. Ele repousa no íntimo dela, no coração, na alma dela. Então, assim que eu vi, ele me disse: Filha, eu estava esperando por você, para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Ah, me dê um alívio. Então, imediatamente, o tomei em meus braços para satisfazê-lo. E vi que tinha uma chaga profunda no ombro, que dava compaixão e horror olhá-la.
Então, por poucos minutos, repousou. Depois desse breve repouso, vi e a chaga havia quase curado. E entre a maravilha e o espanto, e vendo mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado, pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em tua indignação, e por isso já não vens, como antes, e não derramas mais em mim tuas amarguras, e não me dás mais meu bem. Qual é o sofrer? E negando-me, isto vem a negar-me a ti mesmo. Ah, dá paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas-me, continuas a amar-me? E ele, sim, 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 amo-te. E eu como posso ter certeza disso? Quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer receber, né? Quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer, recebe. Isso não é amor, né? Isso não é amor. Que é até um exemplo que eu vi agora. Né? A mãe cria o filho como um príncipe, né? O servindo. Né? Pois bem, esse príncipe vai crescer, e crescendo se tornará rei. Como a mãe o criou como príncipe, ao crescer e se tornar rei, e tendo recebido tudo da mãe de forma demasiada, esse rei se tornará um rei iníquo, um rei, como se diz, um rei ditador, em que a mãe terá que continuará, né, terá que continuar o servindo, né, um rei narcisista, né? Portanto, o fazer a vontade do outro não é amor. Né? A verdade, sim, né? O amor tem que ser acompanhado da verdade, em que cada um deve ocupar o lugar que é seu, por natureza. Né? Que ó, a mãe no lugar da mãe, o filho no lugar do filho, Luísa no lugar da Luísa e Jesus no lugar de Jesus, que é Deus. Né? E pronto, a certeza de que ele a ama é a certeza dele estar sempre ali em torno dela. E como posso ter certeza disso? Quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe. Eu te digo, não castigues as nações, e tu as castigas. Te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derramas. Mas parece que desta vez avanças demasiado a nos castigar, né? Avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? Né? Não tem que fazer a vontade dela, é ela que tem que entrar, né, na vontade de Deus. Mas como é que é o volume 3 tem, né, um caminho longo a percorrer. Precisou de 10 volumes para isso. E ainda assim, depois ainda tem, né, esses momentos dela. E ele, minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta. Pois bem, né? Quantos ele deixa de castigar por conta dela? Né? Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam e que eu amo com um amor especial? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir aonde aconteciam destroços de carne humana, e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo. E com suma amargura minha, me encontrei em mim mesmo. Eu não tenho que estar satisfazendo a criatura. É isso até eu entendo aqui a diferença do vídeo que foi pedido, né? A nossa partilha. Né? O ser para Deus e o estar em Deus com Deus.
né, no que foi falado também, né, que a criatura quem tem que assumir a divina vontade, e não a divina vontade assumi-la. Tá? Se tornamos um com Deus, mas Deus está acima. Tá? Ele não tem que estar me dando satisfação. Ele vai participar, né, comigo, segundo querer a vontade dele. E até porque ele já avisou, já falou para ela o porquê dos castigos, a necessidade dos castigos. Né? Talvez por isso ele saia e a deixa, impossibilitando a de junto. Né? E eu querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo. E com suma amargura minha, me encontrei em mim mesmo, né? Para ruminar, né, sobre as verdades. Que, né, aqui a criatura tem essa tendência de esquecer, esquece, né? Esquece a palavra de Deus, os ensinamentos divinos. Né? E continuamente fica voltando nos seus pensamentos, no racionalismo, no seu amor próprio. Trecho 98, 18 de julho de 1900. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi meu adorável Jesus todo aflito dentro de meu coração, e ao mesmo tempo vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam o voo para mim, para vir a ferir a meu amado Senhor, até dentro do meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si, e caíam sobre as mesmas nações, e caindo sobre elas formavam sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos que dava horror até aos corações mais duros, né? Que é a própria consequência de pecado. É a própria consequência de seus pecados, castigos e flagelos. Né? Portanto, merecido, necessário, ao passo que se mude a conduta, a postura, né? Ao invés de castigos e flagelos, será derramado bênçãos e graças. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse: Minha filha, até onde chega a cegueira dos homens? Pois enquanto tentam me ferir, a mim, ferem-se eles mesmos com suas próprias mãos. Né? E como a vontade humana não tem piedade, né, sem limites são os seus pecados. E, portanto, os castigos e flagelos são, né, catastróficos, né, de modo a trazer de volta a criatura, mas em determinados pontos se intensifica ainda mais, né? O não servirei. Se revolta contra Deus. E se vive isso de modo natural. É como uma pessoa que, né, do meu conhecimento, ela cometeu uma atitude errada, a pessoa foi questionar com ela, né, que não deveria, não poderia ter feito tal ato, e o errado da história foi a pessoa que foi reclamar com ela. Né? Ela estava certa. Não, mas você tem que aceitar isso, porque, ué, que custa? Que custa para você isso? Né? Ou seja, agora é o poste que urina, né, no cachorro. E querem normalizar isso a todo custo. Né? Assim em direção a Deus. Faz o que faz e quer que Deus abençoe. Quer que Deus proteja, quer que Deus guarde. Deus não é palhaço. Ninguém é palhaço de ninguém. Né? Que cada um arque com as consequências de seus atos. É aquela pessoa que só visa o lucro dela, a vantagem dela, né? E não está preocupado em fazer nada pelo outro, é só ela que quer receber. Né? E se ela dá alguma coisa, já faz pensando, né, no que receberá em troca. Né? É terrível. É uma obstinação tal que, como diz Jesus, né, a cegueira dos homens, até onde chega a cegueira dos homens. Incapaz de se doar, incapaz de dar, mas só quer receber.
Só quer receber, independente de se é de uma forma lícita ou não, de uma forma justa ou não. A única justiça que ela conhece é o umbigo dela, né? É o amor próprio. 3,99, 19 de julho de 1900. Luís oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento aos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando a meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então, cansada de esperá-lo, esforcei-me por sair do meu habitual estado, pensando já não era vontade de Deus. Começa ela de novo, né? E são coisas que ficam martelando na cabeça da criatura dia e noite, né? Como não morre para isso, fica esse negócio criando cada vez mais vida, né? Crescendo cada vez mais. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, meu benigno Jesus moveu-se dentro de meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio. Impaciente como estava, disse-lhe: Meu bom Jesus, como és cruel. Nossa. Aqui, ó. Enquanto na hora que ela permitiu que entrasse a dúvida, quando ela se voltou aos pensamentos dela, já aqui, né, pensando não ser mais a vontade de Deus. Então aqui ela tinha que sair com a força dela do seu estado habitual. Já veio a impaciência, né? Já se perde a paz, né? E fica abandonada a si mesmo, à sua própria vontade. Impaciente como estava, disse-lhe, meu bom Jesus, como é cruel. E já se dispara, né? Em seus disparates, em seus desatinos. Né? O eu, o pensar em si mesmo, o eu, a vontade humana é terrível. Né? A dizer a Jesus como és cruel. Pode-se dar crueldade maior que esta, de abandonar uma alma em poder do impiedoso tirano, do amor que a faz viver em agonia contínua? Né? Abandonar a uma alma em poder do impiedoso tirano, do amor que a faz viver em agonia contínua? Oh, como você mudou, de amante para cruel. Enquanto dizia isto, diante de mim via muitos membros de gente mutilada, e por isso acrescentei: Ah, Senhor, quantas carnes humanas mutiladas. Né? Por isso a privação, por isso ele ter desaparecido. Estava castigando, né? Estava sofrendo, e aí aqui nisso ela aumentava ainda mais o seu sofrimento. Né? De fato, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui, ó, na pequena filha da divina vontade, não podia ele estar em paz, porque era ele atormentado, acossado o tempo todo por esse estado dela aqui, né, de pensar em si mesmo, de buscar, né, satisfações sensitivas, né, de não ficar quieta, de não conservar a paz, de não ficar nele, né, de não assumir aqui, né, a vida dele. Ou seja, são os sofrimentos, os flagelos que a criatura impõe a ele, né, com as suas ofensas, com os seus pecados e ingratidões. E aqui ele veio mostrar para ela, porque ela está nos seus disparates, né? Oh, como você mudou de amante para cruel. Enquanto dizia isto, diante de mim via muitos membros de gente mutilada. E por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza, que pena. Que é o sofrimento dele. E ela preocupada consigo mesma, né? Que me deixou, que não me ama mais, blá 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 blá, né? Não é criticando ela, porque temos também as mesmas atitudes. Né? Até muito provavelmente Jesus assim permitiu para que nós, ao vermos, ficássemos de fato revoltados com isso e não termos as mesmas atitudes, mas ter uma atitude contrária nesse sentido, nesse ponto, né? De ser para Ele, não de ficar apenas fazendo coisas para Ele, mas ser para Ele, ser nele. Né? Então teria sido menos cruel se tivesses
satisfeito neste meu corpo, e o tivesses reduzido a tantos pedaços, por quantos pedaços fizeste estes membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos pobres povos? Enquanto dizia isto, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse: no entanto, é o princípio do jogo. Ainda é nada em comparação do que virá. Dito isto, se escondeu e à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me em um mar de amarguras. Né? Porque, de fato, quanto mais chama a criatura, mais ela se afasta de Deus. Como ele mesmo disse, quanto mais eu chamo meu povo, mais ele se afasta. Né? Ou seja, se derramam os castigos e flagelos, né? Eles se revoltam ainda mais. Né? E aqui Luísa pedindo para que derramasse mais nela, sim, mas derramando mais nela, ia poupar as criaturas, e elas assim, por sua vez, continuariam ou se precipitariam ainda mais, né, nas trevas. Então, os castigos e os flagelos são inevitáveis. Né? Até mesmo a iminência que estamos vivendo disso hoje é inevitável, né? Que vivamos esta purificação na Terra. É inevitável, porque, né, a criatura afronta a Deus. E há anos tem feito isso, vivido assim. Né? O prazer nem está no prazer pelo prazer. Parece que faz questão mesmo é de ofender a Deus. O prazer está em ofender a Deus, em ir contra a vontade de Deus. Né? Não está mais ali na satisfação da carne, mas nitidamente em ofender a Deus. Né? Não servirei. E manifestarei isso com as minhas atitudes. Aqui, ó, eu faço e aconteço e nada me acontece. Portanto, eu tenho passe livre para fazer até ainda mais. Como Jesus disse no trecho anterior. Até quando, né? Até onde vai a cegueira do homem? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.